Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje nós vamos falar sobre direito bancário, ferramentas de proteção ao sistema financeiro e vamos tomar como base o trabalho feito pelo mestre em Direito Daniel Sivieri Arruda. Mecanismos de segunda geração e o novo Estándar Internacional de Regimes Especiais Bancários. Dissertação apresentada à Fundação Getúlio Vargas para a obtenção do título de mestre em Direito, sob a orientação do professor Antônio José Maristrello Porto. Não é fácil fazer o trabalhador entender que algumas instituições financeiras devem, se estiverem em risco, receber a ajuda do governo para não quebrarem. Mas por que o trabalhador que ganha um salário mínimo por mês em torno de R$ 954 e que luta por conta própria para sobreviver à inflação dos alimentos e serviços não recebe o mesmo tratamento, a mesma ajuda para viver bem? A resposta está no estrago que 3 ou 4 bancos brasileiros, que respondem por quase 50% dos ativos do sistema financeiro nacional, fariam se quebrassem. E no programa de hoje vamos contar com a participação dos convidados Humberto Veiga, professor de Direito Bancário, e Flávio José Roman, procurador do Banco Central. Obrigado pela presença dos senhores aqui, viu, no Academia. Eu me dirijo diretamente ao Daniel. Daniel, faça para a gente, então, a linha geral, né, do que foi esse trabalho seu. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite à TV Justiça, gostaria de agradecer a presença dos professores Flávio e do professor Humberto. Basicamente, a gente volta lá na crise de 2008 e quais foram os reflexos da crise para o sistema financeiro. Todo mundo sabe que diversos bancos que estavam envolvidos na crise do subprime tiveram problemas e o governo teve que, de certa forma, resgatar os bancos, basicamente usando um instrumento que a gente conhece como bailout, que é um resgate utilizando recursos públicos para salvar o sistema e impedir um contágio em outras instituições financeiras. Desde que a crise se tornou latente, todo o setor financeiro passou a discutir meios e soluções para que novas crises não aconteçam. Um dos instrumentos que foram criados são os que a gente poderia chamar de resolução bancária. A comunidade internacional criou determinados organismos para discutir esses temas. O principal deles seria o Financial Stability Board. E desde lá ele tem traçado recomendações para os países sobre quais são os estándares e quais seriam os instrumentos que os países deveriam adotar nas suas legislações para, de certa forma, impedir que bancos ou, de certa forma, minimizar que instituições financeiras venham a quebrar. O principal deles é um documento onde o Brasil assinou, diversos outros países assinaram, e o Brasil tem uma certa obrigação incluir esses mecanismos na sua legislação. A gente fala do Key Attributes, que são, na verdade, os estándares internacionais, onde se discute todo o regime de resolução bancária ou regime de estabilização do setor. Então, desde lá da crise, a gente tem esses instrumentos como possíveis soluções para a crise. A minha dissertação basicamente trata dos dois principais sistemas que se alteraram. Eu olho muito para o sistema americano e muito para o sistema europeu. Então, o que foi feito nos Estados Unidos, o que foi feito na Europa e qual seria, de certa forma, o reflexo no Brasil com essas alterações na legislação de quebra de instituição financeira. Daniel, o que te levou a fazer uma pesquisa, a se debruçar sobre um tema como esse? Basicamente, não só um interesse pessoal, mas por atuar no setor e já gostar da área do setor financeiro, gostar de resolução bancária, enfim, de falência. Mas eu acho que o mais interessante são os aspectos econômicos que tem com relação à quebra de instituição financeira. Ela, de certa forma, reflete e pode prejudicar a vida de todas as pessoas. Então, você, basicamente, quando um banco quebra, você pode ter desde um problema em meio de pagamentos, você não conseguir comprar um produto,
desde você ter um dinheiro depositado no banco e você acabar não vendo o seu dinheiro ali. A gente já teve casos assim em diversos países. O caso brasileiro é um pouco diferente, mas eu sempre tive um interesse sobre corrida bancária, os problemas que tem no sistema financeiro e quais são as consequências econômicas em cima disso. Para a gente pontuar melhor e mais especificamente esses mecanismos que você até trata no título do seu trabalho, que mecanismos de segunda geração são esses? Assim, para o telespectador médio que está em casa, o que a gente pode explicar para ele do que se trata isso que a gente está falando? Bom, basicamente hoje o Brasil, existe a Lei 6024 que trata de intervenção e de liquidação de instituição financeira. Existe um outro instrumento que é o regime de administração temporária. Tá? Toda essa mudança de legislação, ela muda totalmente o sistema que existe hoje. Então, você traz um novo instrumento, que é o instrumento de resolução bancária, que é, basicamente, estabilização e a retirada do sistema de algum banco que esteja em certa dificuldade. Então, você muda todo o quadro de como o sistema hoje está posto. A resolução bancária, e aí tem vários instrumentos em cima dela, por exemplo, como autoridade de resolução, no caso, como o Banco Central atuaria em cima de eventual quebra de uma instituição que a gente conhece como too big to fail, que é, na verdade, uma instituição grande demais para quebrar. E, de certa forma, como o BC atuaria em cima disso. Então, o regime de resolução, ele é basicamente para evitar que essa instituição quebre, ou melhor, utilizar de mecanismos do setor privado para que essa instituição, caso tenha algum problema, o Banco Central não tenha que usar dinheiro público para resgatar ela. Então, essa acho que é a principal mudança, não usar dinheiro público, passar a usar algum instrumento do setor privado para, de certa forma, tentar resgatar aquela empresa ou simplesmente fazer com que ela não afete outros bancos, porque isso é uma particularidade do sistema. O sistema, de certa forma, ele é muito conectado. Existem vários instrumentos onde os bancos atuam entre si. Então, se você tem um problema no banco, ele acaba dando problema em outro banco. Então, o que o sistema de resolução tenta melhorar é justamente evitar que esse contágio para outras instituições. Que isso se alastre também. Vamos pedir a participação dos nossos debatedores, convidados. Professor Humberto, por favor, fique à vontade de fazer uma primeira pergunta. Então, Daniel, um ponto que eu vejo nessa questão de regulação bancária tem muito a ver com esses bancos grandes demais para quebrar, né? Então, esses bancos grandes demais para quebrar, primeiro eles são realmente são realmente muito difíceis de você conter, né? Porque, por exemplo, um estrago causado por uma grande instituição é devastador. Por outro lado, eles têm um poder, tanto o poder de mercado, né, quanto o poder de influência na regulação, né? Quer dizer, eles estão, eu até li num trecho da sua dissertação, você comenta que a proximidade desses bancos com o próprio regulador, né? Então, eles acabam, inclusive para esses órgãos que você citou, eles acabam tendo o poder de indicar pessoas para compor esses órgãos e mantendo esse risco da própria instituição. Como é que você vê, qual a forma que você vê para tentar amenizar isso ou para resolver? Porque a gente já viu que você atuar em cima de bancos grandes demais para quebrar, você não consegue. Bom, eu vou dar um passinho atrás na resposta, porque eu acho que a gente teve casos parecidos com isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha, de certa forma, a gente pode falar que eles tinham regras mais flexíveis. E muito se discute se isso não foi por influência dos grandes bancos americanos para fazer com que o regulador do sistema americano tivesse, de certa forma, regras mais brandas. É claro que eu acho que, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que passa basicamente pela competição. Então, se você traz outras instituições financeiras para o setor e não fica só preso a 4, 5 players maiores, mais importantes, você tenta, de certa forma, mitigar ou tenta, de certa forma, reduzir o risco ou a possibilidade de influência desses bancos nas regras do Banco Central ou da autoridade de resolução, enfim. Ok. Flávio, por favor, faça sua pergunta.
Antes de tudo, parabenizar o Daniel pela aprovação da dissertação. A gente sempre fica muito satisfeito, né, que alguém se dedique a estudar esse tema, que é considerado tão árido, né, e tão hermético pela maioria da população. Então, a iniciativa da TV Justiça de colocar esse tema para discussão, então, merece todo o elogio, até porque é um tema que não agrada muito as pessoas, até porque a resolução de uma instituição financeira sempre acaba desagradando as duas pontas da relação. O depositante e o credor imagina que a intervenção da instituição de resolução sempre aconteceu tarde demais e por isso que ele sofreu prejuízo. O controlador e o acionista sempre acham que ela aconteceu cedo demais e foi precipitada porque ele teria condições de superar aquela situação momentânea de crise, né? Então eu digo até que um bom indicativo de que a atuação do órgão de resolução foi efetiva e no momento oportuno é quando os dois lados da operação estão insatisfeitos. Aí, voltando um pouco já para a dissertação do Daniel, a gente observa, fazendo a leitura do texto, que ela está muito voltada, como ele disse, para situações nos Estados Unidos e também na União Europeia e principalmente na Inglaterra, né? Aqui no Brasil, após a crise de 2008, a gente não teve uma mudança estrutural no sistema de resolução. Isso vem sendo discutido no âmbito do governo, mas ainda no âmbito de discussão de anteprojeto, né, como a imprensa tem noticiado. Apesar disso, a gente teve algumas mudanças pontuais, mesmo na iminência da crise. A gente teve a edição da MP 442 em 6 de outubro de 2008, a MP 443 em 6 de outubro de 2008, e em 22 de outubro de 2008, e até interessante notar que as exposições de motivos dessas medidas provisórias, elas não aludiam à crise. A de 22 de outubro até aludia, mas falava em crise internacional, mas não falava em crise interna. E aí eu queria saber do Daniel, como que você vê a aderência dessas medidas que foram adotadas e que pontos ainda a legislação brasileira pode avançar nesse sistema como resolução bancária? O Daniel vai responder essa pergunta daqui a pouco. Eu vou pedir licença aos senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Academia estará de volta. Fique conosco. E o Academia está de volta hoje com o tema Mecanismos de Segunda Geração e o novo Estándar Internacional de Regimes Especiais Bancários, com o expositor Daniel Sivieri Arruda e os convidados debatedores Humberto Veiga e Flávio José Roman. Bom, no primeiro bloco, o professor Flávio fez uma pergunta. Eu gostaria que o senhor repetisse a pergunta para o Daniel. A gente fez alusão a dois mecanismos que foram instituídos no ordenamento jurídico brasileiro logo após a crise, a MP 442, a MP 443, e a ideia era discutir com o Daniel como ele vê a aderência dessas propostas com esses estándares internacionais a que ele se refere na dissertação. Professor Flávio, esses dois mecanismos que foram feitos pelas duas MPs que o senhor citou, foram, de certa forma, muito importantes para o setor. Ali no meio da crise, você dá instrumentos para os bancos públicos adquirirem outros bancos menores, foi super importante para evitar um contágio na quebra de alguma instituição financeira. Assim como a questão do redesconto também foi super importante para você dar liquidez, de certa forma, punitiva para os bancos, mas é um instrumento interessante. Mas eu acredito que eles não são suficientes para corrigir o problema. O Brasil necessita de uma regra que mude todo o sistema. É isso que tem sido feito em outros países. Eles têm mudado todas essas regras que tratam de resolução, que tratam de quebras bancárias. Acredito que o Brasil precise de uma lei geral que mude a lei já um pouco arcaica, que trata sobre regime de administração temporária, sobre liquidação e sobre intervenção. Então, acredito que a gente precisa, e eu acho que o Brasil tem caminhado em cima disso. O antigo presidente do Banco Central, Tombini, fez um discurso onde ele falou que ele de certa forma, estava aderente às mudanças internacionais, que o Banco Central estava discutindo isso internamente. O governo tem feito esse esforço de alterar a regra e o mercado aguarda essa mudança. Acho que é uma mudança que é importante para o banco, acho que é uma mudança que é importante para o setor financeiro,
para, de certa forma, corrigir esses problemas que ainda existem numa eventual quebra de uma instituição too big to fail, por exemplo. Acredito que o Brasil precise ainda de certas mudanças mais estruturais para colocar o Brasil, digamos, no patamar de outros países. Nós estamos vendo uma concentração bancária, né? Então, o país hoje, eu acho que 85% do crédito está na mão de 5 instituições financeiras e o que dificulta a ação do regulador. Qual seria a possibilidade que você vê para essa não concentração? Quer dizer, como que a gente pode evitar isso? Mais uma vez, acho que a melhor forma de você evitar a concentração é você abrir o mercado. Então, você fazer com que outras empresas atuem no segmento. A gente tem visto muito isso nas fintechs, por exemplo. As fintechs são empresas que atuam no setor financeiro, em certa forma concorrem com os bancos. Então, elas são empresas que estão ali, de certa forma, incomodando e eu acredito que cada vez mais elas vão incomodar. Eu acho que passa pela competição, não tem como mudar isso. A forma do setor reduzir a concentração bancária é pela competição. Então, é a competição que vai fazer com que esses 4 ou 5 bancos que são dominantes forcem eles a, de certa forma, por exemplo, reduzir as taxas de juros, que todo mundo reclama, que são efetivamente muito altas, todo mundo sabe disso, e, de certa forma, a competição que vai trazer essa concorrência no setor. Nesse mercado, no sistema financeiro, não é, né, Flávio, como o Banco Central, por exemplo, regular, limitar, me perdoe a minha ignorância, mas assim, limitar a atuação desses bancos a tal ponto de serem instituições tão fortes, inatingíveis, do ponto de vista até de uma eventual quebra, e aí tudo se complica. Em qualquer mercado, efetivamente a concentração não é um mal em si, ela pode decorrer da eficiência. O que se precisa apurar são as causas que levaram a essa concentração. Efetivamente, abrir o mercado é uma situação, até hoje, uma instituição financeira para atuar no Brasil, ela depende de uma autorização do presidente da República. Se uma instituição financeira estrangeira quiser atuar no mercado nacional, ela depende de uma autorização do presidente da República. Esse é um ponto que, na minha visão particular, por exemplo, a gente tem tentado evoluir para permitir cada vez mais a atuação de instituições financeiras fora do país, no mercado interno e fomentar isso. Mais recentemente, o Banco Central abriu uma consulta pública sobre fintechs, editou uma resolução sobre fintechs, simplificando o procedimento de atuação dessas instituições. Ou seja, antes, então, se a gente estava numa situação de anomia, em que não havia forma de regulação, hoje você está numa situação em que as fintechs contam com um quadro regulatório e mecanismos de autorização e de funcionamento pelo Banco Central. É sabido que, até se dialogando um pouco com o telespectador, ou de uma certa forma, qualquer pessoa pode emprestar dinheiro para outra, efetivamente. Mas atuar nesse campo com perspectiva de mercado, receber depósito e até mesmo criar moeda, que é uma situação que as instituições financeiras fazem, depende de autorização do Banco Central. Criar mecanismos estruturais para aumentar a concorrência não é uma matéria simples e nem se evolui de uma maneira para outra. A gente tem que lembrar até que, se a gente imaginar e voltar na década de 90, o Brasil passava por uma situação em que efetivamente a gente tinha uma hiperinflação e que inviabilizava qualquer atuação mais moderada do Banco Central. Desde que esses mecanismos foram desenvolvidos, o Banco Central tem evoluído e a legislação, o ordenamento jurídico brasileiro tem evoluído nesse sentido. Um dos mecanismos até, e aí talvez fosse uma pergunta interessante para o Daniel de formular, é o mecanismo de resgate dos poupadores, né, também. Ou seja, o mecanismo chamado Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, e que oferecem garantias bastante consistentes. Então, como o Daniel tem evoluído pós-crise 2008, essa situação
para resgate dos credores e dos depositantes? Tem se evoluído essa questão dos fundos garantidores? Esses mecanismos têm sido replicados lá fora? Como que você vê a situação do Brasil, onde a gente tem um FGC bastante atuante? E eu queria só aproveitar também nessa linha, porque você cita a abertura de mercado, e até aproveitando o que o Flávio comentou, nós tivemos, na época logo após o Plano Real, um programa muito forte de vinda de bancos estrangeiros para o Brasil. Só que o pessoal costuma dizer que Brasil é para profissionais, né? Então, provavelmente, as instituições estrangeiras não são tão profissionais assim, que elas não conseguiram trazer essa concorrência por meio da abertura, né? E, da mesma forma, as fintechs, né, que são empresas que estão aí começando, elas com um simples toque de mão, elas são adquiridas por uma instituição financeira, como aconteceu com uma das maiores corretoras do Brasil, né? Então, ela foi adquirida assim com um estalar de dedos, porque é ridículo em relação ao patrimônio dela. Como é que você, complementando aí o FGC? O FGC tem uma participação importante, não só de garantir aos depositantes aquele valor lá, se eu não me engano, de até 250 mil, que é o valor que está hoje. Ele já foi muito menor. Na crise, o FGC aumentou o valor, ele era, se eu não me engano, de 70 mil reais, passou para 250 mil. Uma forma importante do FGC é porque, na verdade, ele ajuda a garantir a competição. Porque se você, de certa forma, os bancos médios e pequenos, eles têm muitos problemas na captação de recursos. Então, você utiliza o FGC como uma forma de estimular a existência, de certa forma, até desses bancos médios e pequenos. Alguns deles sobrevivem só pela existência do próprio FGC, dada a dificuldade deles de captarem recursos. Então, o FGC tem um viés importante que é ligado à competição e à manutenção de um certo ecossistema onde tenham bancos médios e pequenos que consigam, de certa forma, competir com os bancos grandes. Acho que tem um ponto importante, antes de eu responder diretamente a pergunta do professor Humberto, que é todas as soluções que vieram do Banco Central para resolver crises de instituições financeiras, muito por uma preocupação na manutenção da estabilidade, foi a concentração de mercado. Então, a concentração foi um instrumento muito utilizado no passado, na década de 90, por exemplo, para evitar o contágio em outros bancos. Então, se estimulou lá atrás a fusão ou aquisição de bancos como forma de manter a estabilidade do sistema. Um outro ponto importante, e aí mais ligado à competição, o Banco Central hoje estabeleceu, não me engano, em fevereiro desse ano, estabeleceu um memorando de entendimentos com o CAD para uma atuação conjunta entre as duas instituições, no caso de uma fusão ou alguma aquisição no setor financeiro. Então, agora o CAD analisa sobre a perspectiva anticompetitiva na visão dele e o Banco Central também analisa nas questões ligadas ao sistema financeiro. São instrumentos importantes. A gente tinha um problema lá atrás para saber quem era o competente para dar a palavra final em casos envolvendo instituições financeiras. Acredito que esse memorando resolve, de certa forma, o problema e acredito que o Banco Central e o CAD têm que ser bem vigilantes no estabelecimento, de certa forma, de restrições, por exemplo, para evitar estimular a competição e talvez evitar uma concentração maior do sistema. Ok. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, viu, Daniel, por compartilhar seu trabalho aqui conosco. Eu agradeço também ao professor Humberto, ao procurador Flávio e muito obrigado a você que ficou conosco aí por essa meia hora. Esperamos que você tenha gostado e que o tema tenha sido, sobretudo, útil. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail para sugestões é o academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até a próxima.